Sejam todos bem-vindos à nova temporada do Eco Bagagens. Estamos iniciando um novo tempo de matérias novas com também muita bagagem para ser contada. E é justamente esse o ponto do nosso programa hoje. Entender como o conhecimento, as experiências e a bagagem das nossas reportagens podem colaborar com uma sociedade mais igualitária, mais sustentável e se renovar para novos tempos. A gente inicia nosso programa com uma matéria muito bacana, entendendo uma expedição que fala sobre os biomas do Brasil. Ela que é comandada pelo biólogo naturalista Richard Ramsey, que já é famoso por outros veículos de mídia. Ele nos conta esse projeto pessoal, um projeto maravilhoso que tem muito a nos ensinar e a revelar sobre os biomas das terras brasileiras. Bom, a ideia de olhar para o Brasil, entendê-lo como um conjunto de biomas, veio em 2007. A gente estava no início das nossas expedições. Eu comecei na televisão em 2004 e comecei a entender que eu tinha que olhar para o Brasil de uma forma diferente, entendendo que os biomas, eles moldavam não só a fauna e flora, mas também a cultura do ser humano. Eu ainda não tinha a ideia dessa devolutiva. Isso aconteceu depois de 2 grandes expedições em que eu circundei o Brasil, já com esse olhar, entendendo o Brasil como um conjunto de biomas muito multidiverso. E aí, mais recentemente, de uns 5 anos para cá, eu comecei a querer dar essa nova volta, mas com uma perspectiva de deixar alguma coisa para essas comunidades que sempre ajudaram a gente. Isso eu estou falando de comunidades tradicionais, estou falando de indígenas, estou falando de sertanejos, pirangueiros, beiradeiros, quilombolas, os caras que mostravam o Brasil para a gente. E essa parte cultural já estava muito arraigada. Aliás, ela veio sendo construída nesses últimos 18 anos em que eu trabalho no audiovisual. Eu entendi que natureza e homem estão conectados intimamente e que essas comunidades mereciam um carinho a mais. Eu vi elas muito desprotegidas, desaparecidas do contexto da sociedade. E aí é que veio a ideia e a plataforma ideal, porque uma televisão jamais conseguiria administrar uma situação como essa, dessa devolutiva, de ao mesmo tempo em que a gente está gravando a cultura, a fauna e flora nessas regiões, poder atender essas diferentes comunidades. Os locais que a gente escolheu, na verdade, eles estão dentro dessa rota nossa do Brasil Biomas. O que guia a gente é essa questão audiovisual de fauna, flora e cultura. E aí é onde a gente tromba com essas diferentes comunidades. Claro que a gente não consegue atender todos que a gente gostaria de atender e contemplar. A ideia nem é essa, uma expedição de 7 anos. A ideia é demonstrar esse carinho, né? A gente começou pelo Pantanal, ficamos 1 ano e meio no Pantanal, aí atendemos indígenas, como os terenas, atendemos os pantaneiros, tivemos mais de uma etnia indígena que a gente atendeu lá, os pantaneiros, nós atendemos depois nos Pampas, novamente outra etnia indígena, né, agora os Guaranis, quilombolas. A gente teve a oportunidade de trabalhar com pescadores, no Pantanal ainda com isqueiros, né? São todas comunidades que vivem ali, estão ali, mas elas meio que desaparecem. Os isqueiros é engraçado, né? Porque todo pescador que vai ao Pantanal, ele se utiliza de iscas que são capturadas pelos isqueiros, que têm uma vida muito difícil. E não se recordam, parece que é uma comunidade, parece que a isca apareceu do nada. A maioria das pessoas, inclusive pescadores, que vão sempre, não tem a mínima ideia de como é a vida de um isqueiro, que busca a isca essencial para ele poder ir pescar. E aí essas comunidades, elas estavam no meio do nosso caminho, a gente tinha esse entendimento, né? Dentro dessa rota
audiovisual, que é o que nos leva e que paga a conta, afinal de contas, né, para que isso possa ser realizado. A bagagem que eu quero deixar é autoestima, dignidade, carinho para essas comunidades, mostrar que elas são importantes. Veja, quando chega um equipamento como esse, 3 ônibus, o rixa dentro de uma comunidade, aquela comunidade se transforma, ela se sente importante, ela entende que ela é notada, e eu deixo muito claro que o que me levou até lá foi justamente eles serem quem eles são. Isso traz respeito próprio, dignidade, amor próprio. É um resgate muito importante hoje em dia, né? Especialmente depois de tudo que a gente passou ou vem passando, né? Nesse momento de pandemia, né? Mas também eu quero deixar uma bagagem que é uma mensagem para que as pessoas possam perceber que iniciativas como essa não são impossíveis. São possíveis se eu conseguir fazer com as ferramentas que tenho. Quem sou eu, né? Quantos que têm muito mais podem fazer o mesmo ou melhor. O impacto na sociedade, nós estamos falando de 2 sociedades novamente, né? A sociedade dessas comunidades, e vai impactar profundamente, não vai resolver todos os problemas, mas ela vai resolver o problema, acho que primordial, que é sentir-se cuidado, saber que você importa. Eu acho que esse é o principal. E a sociedade nossa dá um chacoalhão mesmo. A gente consegue fazer isso acontecer. Eu estou conseguindo fazer isso acontecer. Eu estou conseguindo mostrar para parceiros que é importante. E eu, claro, tive que meter primeiro o circo na rua, né? E meter o peito para depois mostrar, olha, é possível. A gente ficou 1 ano trabalhando com recurso absolutamente próprio, 100% próprio. Hoje a gente já tem alguns parceiros. Veja, não é uma ação que não visa lucro, mas ela tem que se pagar. A gente tem que entender isso na sociedade de hoje, que as contas precisam fechar, porque senão não vai acontecer. Então, mas eu sabia que eu precisava provar. Uma coisa é ter um projeto na cabeça, outra coisa é estar executando um projeto, né? E estamos executando um projeto, e começou a chamar atenção, e começamos a mostrar a importância, começamos a levar empresários para acompanhar o trabalho. E aí não tem jeito, quando você está lá e percebe que a emoção que gera, que gira em volta da ação, não tem como você dizer, não, eu quero participar sim. Bom, da nossa parte está acontecendo, estamos apenas no início, né? Nosso prognóstico, nossa previsão são 7 anos, a gente está equipando agora um barco na Amazônia para atender comunidades onde os ônibus não chegam, então está acontecendo da nossa parte, ainda tem muito para acontecer, né? Se fizemos o Pantanal e estamos nos Pampas, ainda temos outros 4 biomas, um deles que é 60% do Brasil, ou seja, eu falo 7 anos, eu espero que a gente dê conta em 7 anos, se for mais, ele não tem um tempo para acabar, ele acaba quando ele acabar, e pode ser que nunca acabe, pode ser que isso fique como um legado, quem sabe. De qualquer forma, eu espero que isso incentive outras pessoas, outras empresas, outras iniciativas. Seria maravilhoso. Uma outra bagagem super interessante que a gente quer compartilhar aqui é de uma entidade que procura desenvolver políticas sustentáveis. Nós sabemos que é super importante termos cada vez mais iniciativas como essas, que através delas nós possamos modificar todo o panorama de desigualdade e desequilíbrio que existe, infelizmente, ainda no mundo. 1, 2, 3 e... Olá, nós somos a Planeta Amado! Oi pessoal, tudo bem? Então eu sou Larissa. E eu sou o Igor. E nós somos a Planeta Amado. Nós somos uma loja de produtos sustentáveis.
A gente estava cansado de tanto lixo por aí. Tanto que quando a gente ia na praia, a gente estava sempre recolhendo lixo e sempre vendo a quantidade imensa de plástico que tinha por lá. E daí surgiu a ideia, nós começamos a procurar produtos sustentáveis, produtos ecológicos, para inserir na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, para evitar gerar essa grande quantidade de plástico. E acabou surgindo a ideia de por que não levar para mais pessoas, né? Quanto mais pessoas aderirem, menos lixo vai ser gerado, mais limpas ficam nossas praias. E hoje a gente veio aqui trazer algumas dicas para você e mostrar também um pouco mais sobre o que a gente faz pela sustentabilidade e pelo meio ambiente. Bom, então uma das coisas que a gente faz é que na nossa loja a gente não admite o uso de nenhum plástico, é zero plástico total, inclusive nos nossos envios. Os nossos envios a gente faz com essas caixas de supermercado. No caso, a gente pega as caixas ali no supermercado, a gente simplesmente vira elas e transforma numa caixa para a gente fazer as entregas. Essa aqui seria a parte de fora da encomenda. Depois a gente utiliza um envelope de papel craft, que é uma solução que a gente achou para o papel bolha e tudo mais, que ajuda o material a não ficar batendo dentro da caixa. E também na caixa a gente utiliza a fita craft, para não utilizar a fita de plástico, né? Para terminar de embalar ela, fechar, colocar inclusive os papeizinhos que são gerados no pedido, colado com cola também, para realmente livre de plástico. Bom, então para cada pedido que a gente gera no final do mês é feita uma contagem e para cada um a gente planta uma árvore para realmente suprir essa demanda que a gente tem de papel, de papelão que a gente acaba usando durante os envios. Então a gente pega a caixa no supermercado, a gente destaca essa parte, abre ela e coloca no avesso, né? Para evitar que tenha algum problema, a estampa, né? Limpo, cola essa partezinha com a fita craft. E daí é só fechar ela. Então ela fica assim, né? A gente acaba recortando também, se ela for muito alta, a gente diminui a altura. E então é só pôr nosso envelope aqui dentro. E essa foi uma das soluções que a gente encontrou pra ser uma empresa sustentável que realmente não faz uso de nenhum plástico nos nossos envios. Uma outra coisa que a gente faz também é as nossas entregas, a gente faz sem utilizar nenhum combustível fóssil. A gente sempre vai levar os produtinhos ou a pé, porque o correio é meio aqui perto, ou de bicicleta, quando tem muita coisa. Aí eu tenho sempre comigo ali a minha ecobag, que eu coloco lá as encomendas e eu levo lá sem problema nenhum, sem utilizar nenhum combustível fóssil. Então fica aí mais uma dica. Bom, e pra você que também quer começar a ter uma vida mais sustentável, né, quer dicas, quer conhecer nossos produtos, acompanhe a gente lá no Instagram, Planeta Amado, tá sempre cheio de novidades lá. Tema de outros programas do Eco Bagagens, nós estamos mostrando a Valora, uma startup super eficiente na questão do resíduo. Vamos entender um pouco mais hoje do trabalho da Valora pela lógica da logística reversa, entendendo como esse fator se aplica para a startup funcionar e trazer essa melhoria ambiental para a sociedade. Eu sou a Carolina Basílio, sou gestora ambiental por formação e aqui na Valora eu trabalho na área de novas parcerias, novos negócios e principalmente no que tange aos créditos de logística reversa e também aos grandes geradores aqui de São Paulo. Para a gente falar um pouco sobre os créditos de logística reversa, eu acho interessante eu falar um pouco também sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi promulgada em 2010 e ela vem com o intuito de realizar a promoção socioeconômica no âmbito dos resíduos sólidos aqui no nosso país, né? Uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a qual os fabricantes de produtos eles têm que realizar a logística reversa de pelo menos 22% das embalagens do pós-consumo que eles colocam no mercado. Lembrando que é no mínimo 22%, mas se quiserem compensar 50%, 100%, melhor ainda, né? E para auxiliar esses fabricantes, porque a gente sabe que realizar a logística reversa em si é um processo muito mais complicado, né? Tem que realizar a coleta desses resíduos, levar para o local, às vezes fábricas, às vezes cooperativas. Para auxiliar essas empresas, o que a gente consegue fazer? A gente consegue utilizar do impacto positivo ou que a gente também chama de compensação de resíduos. Então, como que é isso? Aí que entra o crédito de logística reversa. O crédito de logística reversa, ele vem combinado com as notas fiscais. Então, como funciona isso, né? A cooperativa vende uma massa de resíduos e um tipo de resíduo. Então, por exemplo, vamos supor que uma cooperativa vendeu 50 toneladas de alumínio. Eles vão gerar uma nota fiscal de venda de 50 toneladas de alumínio. Essa nota fiscal vai ser o lastro. O peso declarado nessas notas fiscais
vão ser o que poderão ser comercializados futuramente para essas empresas através dos créditos de logística reversa. Hoje no mercado existem vários tipos de soluções e a Valora achou que a central de custódia seria a melhor dessas soluções. Por quê? Ela faz toda a questão de unicidade das notas fiscais, ou seja, uma nota fiscal que foi utilizada uma vez, ela não vai poder ser utilizada novamente. Então isso garante toda a questão de transparência dessas notas fiscais, comprovando para os nossos clientes a promoção da adicionalidade de massa. Com a central de custódia, a Valora consegue garantir a unicidade da massa e a colidência das notas fiscais, trazendo mais transparência para o nosso cliente, garantindo que aquela massa é realmente separada para ele e que ninguém mais vai conseguir utilizar. Então, Rogério, qualquer empresa que tenha a vontade de compensar os resíduos pode compensar, pode ser microempresa, pequena, grande, média empresa, o que é muito legal, né? Porque vai sempre contribuir com um maior volume de recicláveis na cadeia do nosso país. Aqui no estado de São Paulo, os grandes geradores são definidos por todos aqueles, geralmente comerciantes, que produzem mais de 200 litros de resíduos sólidos por dia. Então, podem ser mercados, hortifrutis, lojas de departamento, shoppings, vários tipos de comércio, né? Quando você se torna um grande gerador, produzindo essa massa maior de 200 litros por dia, não é mais responsabilidade pública realizar a coleta desses resíduos. Então, existe a necessidade com que esses comerciantes contratem uma coleta privada. O que a gente vê bastante é que muitas dessas empresas podem ser mercados, hortifrutis, lojas de departamento, vários tipos de comércio. O que acontece é que a maioria deles acaba contratando uma única empresa para realizar a coleta dos recicláveis e dos orgânicos. Porém, quando as empresas fazem isso, a grande maior parte das vezes, esses recicláveis que poderiam ser levados para as cooperativas, eles acabam indo para aterros, né? E aqui na Valora a gente quer evitar isso. A gente quer com que os materiais tenham uma maior vida útil, né? Entrando em toda essa questão de economia circular. Então a gente vai lá, coleta esses resíduos e a gente doa esses resíduos para cooperativas. Ao contratar a Valora, ao invés de ter esses resíduos recicláveis indo para aterros, a gente faz a coleta e doa para cooperativas parceiras. Hoje a gente já está atuando aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador e em algumas outras cidades do país. Então o nosso objetivo é crescer cada vez mais e cada vez mais levar reciclagem para todo o nosso Brasil. Apesar ainda de algumas pessoas não entenderem os fundamentos da astrologia, a astrologia não é só prever coisas amorosas. A astrologia pode também trazer benefícios para a carreira profissional de cada ser humano. Essa bagagem super importante, super diferente, nos é apresentada pela astróloga Márcia, que vai explicar como a astrologia age para a carreira financeira, para o planejamento e para um equilíbrio maior da pessoa envolvendo o mundo material. Olá! Meu nome é Márcia Ribeiro, sou astróloga e hoje estou compartilhando com você um pouco do conhecimento da astrologia. É muito importante a gente saber o nosso mapa natal. Como é feito o mapa natal? Através do dia, mês e ano, né, e o local que você nasceu, nós vamos ver como é que está o céu naquele momento, né? A gente tira uma xerox lá do céu, olhando, né, pela uma visão mais astronômica, onde está cada planeta, né, nessa mandala. Ali nós vamos analisar, né, as suas tendências, né, as suas potências, as suas dificuldades, as suas deficiências, né, e ali o astrólogo ele mostra para você, né, esse seu potencial e até a sua melhor área de atuação também no mercado. Quando a gente olha para o mapa empresarial, nós vamos pegar as mesmas informações, principalmente o dia que foi inaugurada essa empresa, né? E ali nós vamos olhar que ciclo essa empresa vai estar. É ali que nós vamos olhar, né, como que o cliente olha essa empresa, quem são esses sócios, quem são esses parceiros, qual é a melhor época, né, de investimento, né, qual é a melhor época de recuar, né, de só fazer planejamento. Então a astrologia ela traz todas essas ferramentas, né, para você ter melhor facilidade de compreender para que caminho, né, que essa empresa está indo. Então a astrologia trabalha muito com tendência, né, então a gente mora, olha, tem uma tendência de algum acontecimento nessa área. E quando a gente sabe da tendência, o que nós vamos fazer? A gente vai rever toda a estrutura do projeto para que quando o evento chegar,
você já tenha resolvido determinada situação. Então a astrologia ela é uma bússola orientadora para mostrar quem é você, tanto na sua vida pessoal como na sua vida empresarial. E outro ponto que eu gosto de falar, né, que a astrologia ela traz resultados, né, de consciência do que a gente precisa fazer aí no nosso percurso de evolução. É importante, né, que poder fazer o mapa astrológico todos os anos, né, para ter essa informação, né, entender que mês é esse, né, o que está acontecendo. Às vezes a gente fala, nossa, o mar não tá para peixe, então às vezes aquele mês não é mesmo para estar para peixe. O que é para essa empresa fazer ou mesmo você fazer na sua vida particular? Às vezes é um momento de recuar, de estruturar, de estudar, de planejar, para sim ter força, né, para fazer determinadas ações. Então, como eu falei, né, a astrologia ela é uma bússola orientadora para mostrar qual o melhor caminho a seguir, né, trazer esse autoconhecimento. E às vezes a gente tem dificuldade de saber quem somos nós, né, através desse meio externo que nós nascemos, né, estamos inserido, né, no meio social. Às vezes podemos ficar um pouco confuso, né, na tomada de decisões. E quando você sabe quem é você na sua potência maior, fica muito mais fácil para tomar determinadas decisões. E é muito importante, né, que é um ano, né, esse ano na astrologia é um ano muito forte para comunicação, para fazer negócio, network. É um ano que está muito forte, né? Como tem alguns planetas, né, que nós conhecemos que estão no signo de Aquário, né, que fala muito da tecnologia, né, fala muito da física quântica, da neurociência, do mundo robótico, do mundo tecnológico, né? Então é um ano muito forte nessa área, né? A área da farmácia também vem muito forte, a área da saúde, né, vem muito forte agora no primeiro semestre. Agora também no primeiro semestre toda essa área tecnológica ela vem muito forte. No segundo semestre a gente tem muita energia para trabalhar também com comércio exterior, comércio varejista, né? A construção imobiliária ela vem muito forte para o segundo semestre. No último semestre, no finalzinho do ano, a gente acaba tendo algumas dificuldades nessa área. Mas para investimento, nesse primeiro semestre, entendo que vem com muita força. Como a gente falou, né, na área de eletroeletrônico, né, vem somente lá perto de junho, no mais tardar julho, a gente pode ter uma queda. Mas no restante do período a gente tem aí um grande crescimento. Como eu falei, né, a área da farmácia vem muito forte, a área de lazer também vem muito forte para 2022. Né? A área também do automobilístico vem muito forte, mineração, química, né, vem com um potencial muito grande nessa área de investimento. Faz muito sentido a gente poder investir um pouco mais nessa área. Na siderúrgica também, só lá no segundo semestre que a gente pode ter uma pequena queda. A área de têxtil e confecção a gente vê que podemos ter um pouquinho de desafio nessa área. A gente entende, né, que estamos passando por um processo ainda pandêmico, né, precisamos ter cautela, então toda essa área da saúde ela vem muito forte, né, na questão da pesquisa e tudo mais. E demais, é um ano muito produtivo, é um ano de eleição, né, precisamos trazer bastante consciência interna, né, trabalhar o nosso eu pessoal para a gente conseguir fazer aí uma eleição melhor, né, fazer uma votação com mais consciência. Né? Independente de quem irá ganhar, é importante que nós fazemos aí uma votação de uma forma mais consciente, né? Quando você sabe quem é você, né? E a partir do momento que você tem essa consciência do seu potencial, você consegue realmente fazer uma eleição bem melhor a partir do autoconhecimento. Quando nós não temos essa consciência, automaticamente a gente se perde um pouquinho no caminho, né? Às vezes na busca de um pai coletivo, né? Um pai que vem salvar a nossa humanidade, e aí a gente se perde um pouco no meio do caminho. E a partir do momento que a nossa humanidade consegue ter essa consciência, sim, conseguimos fazer a nossa história completamente diferente, né? Através do autoconhecimento, como eu acabei de falar. Obrigada! Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, querer esclarecer alguma informação, por gentileza, entre em contato. Um abraço e até breve. Nós chegamos ao final do programa falando sobre o Instituto Repartir, que tem a nobre missão de conduzir jovens para a inserção nos meios sociais e promover a comunicação e a inter-relação deles, possibilitar os menos favorecidos a terem acesso, igualdade e, acima de tudo, uma informação de qualidade que possa transformar não só a vida deles, mas também de todos nós.
Olá, eu sou Emerson Couto, eu sou um dos fundadores do Instituto Repartir, junto com Luciano Alvarez. O Instituto Repartir é uma organização social sem fins lucrativos, relativamente jovem. A gente começou em agosto de 2021 e o Repartir ele existe para ser ponte entre dois públicos muito potentes, muito transformadores, mas que precisam de oportunidade. De um lado a gente tem jovens estudantes de comunicação, sobretudo jovens de famílias de baixa renda que não conseguem se incluir no mercado de trabalho, acabam desistindo do curso, acabam ficando pelo caminho e são jovens muito competentes, com muita vontade de transformação. E de um outro lado a gente tem organizações sociais, organizações do terceiro setor, que não conseguem pagar por serviços de comunicação. Existem pesquisas que mostram que 20% das organizações do terceiro setor não conseguem comunicar, seja por falta de verba, seja por falta de pessoas, para fazer essa comunicação. Então o Repartir ele nasce dessa observação nossa, dessa inquietação. A gente começou a entender essas realidades mais a fundo, primeiramente com jovens nas universidades, entender essa angústia desse jovem que não consegue concluir o curso. O mercado de comunicação ele é um mercado muito elitizado, ele é um mercado excludente e muita gente fica pelo caminho. Então, e quando você fala de recorte social, recorte de renda, os jovens ficam ainda mais fora. Então a gente queria acolher esse jovem e a gente queria também acolher essa organização social que não consegue comunicar. Então o Repartir ele nasce para ser essa ponte, para ser essa união entre esses dois grupos que precisam muito dessa oportunidade. O Repartir ele é um espaço, é um programa de estágio que a gente faz com esses jovens, A gente já está trabalhando com 3 meninas, 3 jovens e 3 organizações sociais que foram o nosso início do projeto, que já está operando. Essas jovens elas não têm só um programa de estágio, é um espaço de troca de vivência, de troca de experiência, é um espaço para a gente falar de arte, de literatura, é um espaço de apoio emocional também para essas jovens. E a gente vai entregar, é um ciclo de 3 meses de atendimento com essas organizações sociais, e essas organizações elas têm um diagnóstico da comunicação, elas têm ali um pequeno plano de comunicação que a gente vai elaborar para elas dentro dessas necessidades que a gente vê, e a gente vai entregar alguns produtos para elas, por exemplo, um vídeo institucional, um website, e vamos capacitar as pessoas da OSC para que elas possam seguir com a comunicação depois que a gente concluir esse processo. Chegamos ao final do Eco Bagagens. Espero que todas as experiências vividas aqui e mostradas no programa possam de fato levar até você uma reflexão maior, um conhecimento mais amplo e, acima de tudo, um olhar para aquilo que é novo. Não permanecendo sempre com a mesma visão, mas sim se abrir. Como diria um antigo provérbio, nenhum homem é livre se a sua mente não é como uma porta de vai e vem, abrindo-se para fora, a fim de liberar as suas boas ideias, e para dentro, a fim de captar as boas ideias dos outros. Até o nosso próximo encontro.